Minha ex-mulher não aceitou que eu segui em frente após ela me trair com meu irmão. Ela perseguiu minha namorada e guardava diários sobre como machucá-la. Meu nome é David, tenho 42 anos, e se você me perguntasse há 2 anos como seria minha vida hoje, eu descreveria uma rotina pacífica com minha esposa de 15 anos e nossos 2 filhos. Mas a vida tem uma maneira cruel de puxar o tapete sob nossos pés. O que vivi nos últimos 8 meses não foi apenas um divórcio, foi a destruição sistemática da ideia de família, perpetrada pelas 2 pessoas em quem eu mais confiava no mundo, minha ex-mulher, Caitlin, e meu irmão mais velho, Connor. A traição foi descoberta da forma mais clichê e dolorosa possível. Connor, 44 anos, sempre foi o irmão de sucesso, o favorito dos nossos pais, enquanto eu era o homem estável e dedicado à família. Caitlin e ele iniciaram um caso nas nossas costas durante os jantares de domingo, nas festas de aniversário dos meus filhos, Susan, 12, e Harry, 9. Quando as mensagens no iPad da família revelaram a extensão da depravação deles, meu mundo implodiu. Eles não apenas estavam juntos, eles ridicularizavam minha simplicidade em suas conversas privadas. O divórcio foi finalizado há 8 meses. Caitlin saiu de casa para viver com Connor, acreditando que eles seriam um novo casal poderoso da família. No entanto, a realidade do pecado raramente sustenta a fantasia. Connor, fiel à sua natureza narcisista, começou a perder o interesse assim que o fruto proibido se tornou uma conta de luz para pagar e crianças para lidar nos fins de semana. Enquanto o relacionamento deles começava a apodrecer, eu tentei juntar os cacos. 6 meses após a separação, conheci a Helena. Ela foi o ar puro que eu não sabia que precisava. Helena é professora, calma, empática e, acima de tudo, tratou Susan e Harry com um respeito que Caitlin parecia ter esquecido como demonstrar. Mas a felicidade de um ex-marido traído e descartado é um insulto insuportável para uma mulher como Caitlin. Quando ela soube que eu tinha seguido em frente, e que Helena era 10 anos mais jovem e adorada pelas crianças, o que era arrependimento por ter ficado com o Connor transformou-se em uma obsessão maníaca por destruir minha nova parceira. Quem é essa mulher, David? Caitlin gritou ao telefone numa terça-feira à noite, logo após as crianças voltarem de um fim de semana comigo. Você está trazendo uma estranha para perto dos meus filhos? Você quer substituí-la por mim? Eu não estou substituindo ninguém, Caitlin. Você saiu dessa casa por escolha própria. Helena é minha namorada, e as crianças gostam dela porque ela é gentil. Algo que você e o Connor esqueceram de ser. Você vai se arrepender disso, ela sussurrou, e o tom de sua voz não era de raiva, mas de uma promessa fria. Eu não vou deixar que essa intrusa roube o que é meu. Naquela semana, as coisas começaram a ficar estranhas. Helena começou a receber chamadas de números desconhecidos no meio da noite. Alguém criava perfis falsos nas redes sociais da escola onde ela trabalhava, postando mentiras sobre sua conduta profissional. No início, pensamos que era apenas a amargura típica de uma ex-mulher. Mas o que não sabíamos era que Caitlin tinha começado a vigiar nossa casa. Susan me contou, chorando, que durante o tempo na casa do tio Connor, a mãe passava horas no computador, olhando fotos da Helena e anotando coisas num caderno de capa preta. O que ela escreve, querida? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ela escreve que a Helena vai desaparecer, Susan soluçou. Ela diz que se a Helena não estivesse aqui, você voltaria para casa e o tio Connor pararia de gritar com ela. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era apenas ciúme. Caitlin estava entrando em um estado psicótico, convencida de que Helena era o único obstáculo para a restauração de uma família que ela mesma tinha destruído. O que eu ainda não sabia era que Caitlin já tinha começado a planejar um confronto físico, e o seu diário de ódio continha detalhes perturbadores sobre o trajeto da Helena para o trabalho e os horários em que ela ficava sozinha. A revelação da Susan sobre o caderno de capa preta mudou tudo. Até aquele momento, eu estava a tratar o comportamento da Caitlin como o desespero de uma mulher que trocou um casamento sólido por uma aventura impulsiva com um cunhado e que, agora, via o seu prêmio, o meu irmão Connor, a transformar-se num fardo. Mais um diário? Anotações sobre a Helena desaparecer? Isso já não era drama familiar, era uma patologia. Decidi confrontar o Connor.
Apesar de todo o ódio que eu sentia por ele, ele ainda era o pai que os meus filhos viam todos os fins de semana e a pessoa que partilhava a cama com a Caitlin. Liguei-lhe numa quinta-feira à tarde. Connor, precisamos de falar sobre a Caitlin. A Susan está assustada. Ela diz que a tua namorada anda a escrever coisas perturbadoras sobre a Helena num diário. Tu tens noção do que se está a passar na tua própria casa? Houve um silêncio longo do outro lado. Quando Connor finalmente falou, a sua voz não tinha a arrogância habitual. Estava cansado, quase derrotado. David, as coisas aqui estão um inferno. A Caitlin não é a mesma pessoa. Ela passa noites inteiras acordada, a percorrer as redes sociais da tua namorada. Ela cola fotos da Helena nas páginas desse caderno e risca os olhos dela. Eu tentei tirar-lhe, e ela quase me atacou fisicamente. Ela diz que tu estás a humilhar ao estares com alguém mais novo e mais puro. E tu vais ficar parado até ela fazer alguma coisa? Gritei, a frustração a transbordar. Tu ajudaste a destruir a minha família, Connor. Agora, o mínimo que podes fazer é garantir que ela não destrói a vida da mulher que eu amo. O Connor desligou-me na cara, mas o aviso estava dado. No entanto, a obsessão da Caitlin tinha ramificações que eu ainda não tinha percebido. Na sexta-feira seguinte, a Helena chegou à minha casa a tremer. David, alguém furou os pneus do meu carro no parque de estacionamento da escola, disse ela, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. E deixaram isto no para-brisas. Era uma fotografia da Helena tirada à distância, enquanto ela entrava num café comigo há 2 dias. Atrás da foto, escrito com uma caligrafia frenética e sobreposta, estava a frase, tu és apenas um rascunho. Eu sou o original. O tempo dela está a acabar. Instalei câmaras de vigilância em toda a minha propriedade e pedi a Helena para vir viver comigo temporariamente. Eu não podia deixá-la sozinha. O Harry, o meu filho mais novo, começou a ter pesadelos. Ele contou-me que, na casa do tio Connor, a mãe às vezes o chamava de David e perguntava se o papá ainda cheirava a Helena. O aspecto mais perturbador da descida da Caitlin à loucura era sua capacidade de manipular a realidade. Ela começou a ligar para os meus pais, que sempre adoraram, a chorar e a dizer que eu a estava a impedir de ver os filhos e que a Helena estava a fazer lavagem cerebral às crianças. Os meus pais, que já tinham idade e não queriam acreditar que o Connor e a Caitlin eram os vilões da história, começaram a pressionar-me. David, ela é a mãe deles, disse a minha mãe num telefonema doloroso. Talvez se fosses mais compreensivo com ela, ela acalmasse. Ela está a sofrer. Ela está a sofrer? Mãe, ela anda a perseguir a minha namorada. Ela tem um diário sobre como a magoar. Ela traiu-me com o meu próprio irmão. Onde está a vossa lealdade? Ficou claro que eu estava sozinho nesta luta. A polícia disse que, sem uma agressão física direta ou uma ameaça explícita de morte com data e hora, as anotações num diário e os pneus furados eram difíceis de provar como sendo dela, a menos que houvesse impressões digitais ou filmagens claras. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, as minhas câmaras detectaram movimento no jardim das traseiras. Corri para o monitor. Vi uma figura encapuzada, vestida de preto, parada junto à janela do quarto da Susan. A pessoa não estava a tentar entrar. Estava apenas parada, encostada ao vidro, a sussurrar algo. Peguei no telemóvel para ligar para o 112 e abri a porta das traseiras, gritando. A figura correu com uma agilidade assustadora e saltou a cerca. No lugar onde ela estava, encontrei algo que me fez o sangue gelar, um pequeno sapato de boneca, exatamente igual ao que a Susan costumava usar quando era pequena, cravado na terra com uma faca de cozinha. A Caitlin não queria apenas a Helena fora do caminho. Ela estava a tentar reclamar por passado, apagando o presente de forma violenta. A obsessão dela tinha passado da vigilância para o terrorismo psicológico, e o diário de capa preta estava prestes a tornar-se um roteiro para um desfecho sangrento. O incidente com a faca de cozinha no jardim foi o ponto de não retorno. Passei a noite em claro, sentado na sala com a minha espingarda de caça, que não tocava há anos, enquanto Helena dormia um sono sobressaltado no sofá ao meu lado.
A Susan e o Harry estavam no andar de cima, alheios ao facto de que a sua própria mãe tinha estado a escassos centímetros da janela deles, agindo como uma predadora. Na manhã seguinte, levei a faca e o sapato da boneca à polícia. Desta vez, o detetive responsável, um homem chamado Miller, não foi condescendente. Isto escalou, David. O simbolismo da faca cravada num objeto da infância da sua filha sugere um desejo de destruir o presente para congelar o passado. Vamos pedir um mandado de busca para a casa do seu irmão. O mandado foi executado na tarde de sábado. Eu estava em casa quando recebi a chamada do Connor. A voz dele estava embargada, uma mistura de choque e terror puro. David, tu tinhas razão. Eles encontraram o caderno. Mas não é apenas um diário. Fui até a esquadra. O detetive Miller chamou-me a uma sala privada. Em cima da mesa estava o caderno de capa preta que a Susan tinha mencionado. Mas havia mais: mapas da escola da Helena, horários detalhados de quando ela saía para correr e, o que mais me horrorizou, fotos da Helena tiradas através das janelas do apartamento dela, antes de ela se mudar para minha casa. Não é apenas uma obsessão, Sr. David, disse Miller, folheando as páginas. Ela estava a ensaiar. Há uma entrada aqui, datada de há 3 dias, que descreve como usar líquido de limpeza e um pano para neutralizar alguém num parque de estacionamento. Ela estava a planear um rapto ou um ataque com químicos. O diário continha frases arrepiantes. Se ela não conseguir falar, ele não vai querer ouvi-la. O Connor diz que me ama, mas ele olha para as fotos dela. Todos olham para ela. Vou apagar o rosto dela para que ele volte a ver o meu. Caitlin foi detida no local. O Connor contou à polícia que, quando os agentes entraram, ela estava na cave, sentada num círculo de velas, rodeada de roupas minhas que ela tinha roubado do nosso sótão antes do divórcio. Ela não ofereceu resistência, apenas sorriu e perguntou aos polícias se eles tinham visto como a Helena era feia de perto. No entanto, o sistema judicial tem as suas falhas. Como Caitlin não tinha antecedentes criminais e o seu advogado alegou um esgotamento nervoso grave devido ao divórcio traumático, ela foi enviada para uma ala psiquiátrica para avaliação, em vez de uma cela de prisão comum. O juiz emitiu uma ordem de restrição total, mas eu sabia que muros de hospital não seguram alguém cuja mente já não habita a nossa realidade. A reação da minha família foi o golpe final. O meu irmão Connor, num ato de cobardia extrema, tentou lavar as mãos. David, eu não sabia que ela era assim. Eu só queria estar com ela, eu não sou culpado pela loucura dela. Tu alimentaste a loucura dela, Connor. Gritei-lhe no parque de estacionamento da esquadra. Tu traíste o teu irmão e levaste uma mulher instável para dentro de uma fantasia que ela não conseguia manter. Tu és tão responsável por este pesadelo como ela. Os meus pais, tragicamente, pediram-me para não apresentar queixa formal para evitar que o nome da família fosse arrastado pela lama nos jornais locais. Foi nesse momento que percebi que tinha perdido não só a minha mulher e o meu irmão, mas também os meus pais. Eu estava a lutar pela vida da Helena e pela sanidade dos meus filhos, enquanto eles lutavam pelas aparências no clube de bridge. Helena, embora aterrorizada, recusou-se a deixar-me. Eu não vou deixar que ela vença, David. Se eu fugir agora, ela terá tirado tudo de ti. Mas a paz era uma ilusão de ótica. 3 dias depois de ser internada, recebi um alerta no meu telemóvel. As câmaras da minha casa tinham sido desativadas remotamente. Alguém tinha acedido ao sistema usando a minha antiga palavra passe, uma que eu tinha mudado, mas que a Caitlin aparentemente tinha conseguido descobrir através de uma pergunta de segurança baseada na nossa primeira mascote. Caitlin tinha convencido uma enfermeira estagiária de que era uma vítima de abuso e que precisava de fazer uma chamada privada. Ela não ligou para ninguém. Ela usou o acesso à internet para hackear a minha vida. E, pouco depois, o hospital informou que ela tinha desaparecido da ala de baixa segurança durante a troca de turno. Ela estava solta. E, desta vez, ela não levava um diário. Levava a certeza de que a sua missão precisava de ser concluída antes que a apanhassem outra vez. O pânico que se instalou após a notícia da fuga de Caitlin foi paralisante. O hospital psiquiátrico ficava a apenas 40 minutos de nossa casa.
O facto de ela ter conseguido desativar as minhas câmaras remotamente provava que ela não estava apenas em surto, ela estava lúcida o suficiente para ser metódica. Ela não queria apenas fugir, ela estava a limpar o caminho para o seu grande final. David, temos de sair daqui agora! Exclamou a Helena, já a agarrar as chaves e os casacos das crianças. Não, respondi, com uma clareza súbita. Se sairmos agora, ela encontra-nos na estrada. Ela conhece os meus percursos. Aqui, eu tenho o controle do terreno. Liguei imediatamente para o detetive Miller e barricamos as portas. Susan e Harry foram colocados no quarto interior, o mais longe possível das janelas. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo som da chuva pesada que começava a cair lá fora. Sem as câmaras, eu estava cego. Dependia apenas dos meus ouvidos e da minha intuição. Cerca de 1 hora depois, ouvi o som de metal a raspar contra o vidro na cozinha. Não era um arrombamento violento, era alguém a tentar abrir a tranca com perícia. Peguei na lanterna e, com o coração a martelar nas costelas, movi-me em direção ao som. Quando a luz da minha lanterna atingiu a figura que entrava pela janela, senti uma náusea profunda. Não era Caitlin que eu conhecia. Ela usava a farda do hospital, agora suja de lama e rasgada, mas o que mais chocava era o seu rosto. Ela tinha cortado o próprio cabelo de forma irregular, usando o batom que a Helena tinha deixado na casa de banho na sua última visita, que Caitlin deve ter roubado anteriormente, tinha desenhado marcas no rosto para se assemelhar às feições da Helena. David, sussurrou ela, com uma voz que oscilava entre a doçura e o delírio. Eu voltei para casa. O Connor era um erro. Tu e eu, nós somos a família. Só precisamos de limpar o lixo que deixaste entrar. Caitlin, para! Gritei, mantendo a distância. A polícia está a caminho. Tu precisas de ajuda. Onde está o diário? Tu sabes que o que escreveste ali não é real. Ela soltou uma gargalhada aguda que ecoou pelo corredor. O diário era apenas o rascunho, David. O capítulo final escreve-se com sangue. Nesse momento, ela avançou. Na mão direita, trazia um objeto longo e afiado, uma das tesouras de jardim que eu tinha deixado no alpendre. A agilidade dela era sobre-humana, movida por uma adrenalina psicótica. Lutei com ela no chão da cozinha, tentando desarmá-la sem a ferir gravemente, mas ela lutava como um animal encurralado, mordendo e arranhando, gritando o nome da Helena com um ódio que parecia vir das profundezas do seu ser. A Helena, ao ouvir o caos, saiu do quarto para ajudar. Foi o erro que a Caitlin esperava. Com um movimento brusco, Caitlin conseguiu libertar-se de mim e lançou-se sobre a Helena. O grito da Helena foi cortado pelo som da luta. Consegui agarrar a Caitlin por trás e imobilizá-la, mas não antes de ela conseguir fazer um corte profundo no braço da Helena. As luzes azuis e vermelhas finalmente iluminaram o jardim. A polícia invadiu a casa, separando-nos. Enquanto algemavam a Caitlin, ela não parava de sorrir para mim, com os dentes manchados de sangue. Vês, David? Gritava ela enquanto era arrastada para fora. Agora ela tem uma marca minha. Tu nunca vais olhar para o braço dela sem te lembrares de mim. Eu ganhei. O Connor apareceu pouco depois, trazido pela polícia para identificação. Ao ver a ex-mulher naquele estado, ele desabou no passeio, a chorar de cobardia, percebendo finalmente a magnitude do monstro que ele tinha ajudado a criar quando decidiu que ter a mulher do irmão era um troféu que ele merecia. A Helena foi levada para o hospital para levar pontos. As crianças, embora fisicamente lesas, estavam em estado de choque catatônico. A casa, antes o meu santuário, estava agora marcada pela violência e pelo cheiro à loucura. Mas o verdadeiro horror veio na manhã seguinte. O detetive Miller ligou-me com uma atualização sobre a busca ao perímetro da casa. David, encontramos o carro que ela usou para fugir. Estava escondido no matagal próximo. No banco de trás, encontramos um galão de gasolina e uma lista. Não era apenas a Helena que ela queria magoar. A lista tinha os nomes dos seus pais e do Connor. Caitlin não queria apenas o seu lugar de volta.
Ela tinha planeado um aniquilamento total de todos os que ela considerava terem traído ao não apoiarem a sua visão distorcida de realidade. O diário de capa preta era apenas o início de um manifesto de morte que quase se concretizou. A noite do ataque foi o último capítulo da presença física de Caitlin nas nossas vidas, mas o rastro de destruição que ela deixou exigiu meses de reconstrução emocional. Após ser detida na nossa cozinha, Caitlin não foi levada de volta para o hospital psiquiátrico de baixa segurança. O detetive Miller e o Ministério Público garantiram que, desta vez, ela enfrentaria acusações criminais graves, tentativa de homicídio, invasão de domicílio armada e violação de ordens de restrição. Helena sobreviveu ao ataque, mas o corte no seu braço deixou uma cicatriz que serve como uma recordação perpétua daquela noite. No entanto, ela diz que a cicatriz não é um símbolo de dor, mas de sobrevivência. Passamos por meses de terapia intensiva, eu, a Helena e, principalmente, a Susan e o Harry. Os meus filhos tiveram de processar o facto de que a mãe deles, a pessoa que deveria ser o seu porto seguro, se tinha transformado no monstro dos seus pesadelos. Caitlin foi finalmente declarada culpada, mas considerada inimputável devido a um diagnóstico de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva com traços psicóticos, exacerbado por uma negação patológica do fim do casamento. Ela foi enviada para uma instituição penal de segurança máxima para criminosos com perturbações mentais. O juiz foi claro: ela não terá direito a qualquer tipo de liberdade condicional ou contato com os filhos até que uma junta médica rigorosa declare, daqui a muitos anos, que ela já não representa um perigo. Quanto ao meu irmão, Connor, o fim foi igualmente amargo, embora de uma forma diferente. Ao perceber que a sua aventura com a Caitlin tinha resultado num crime violento e na destruição total da sua reputação, ele tentou fugir para outro estado. Mas o karma não tarda. A empresa onde ele trabalhava despediu-o devido ao escândalo público, e os nossos pais, finalmente confrontados com a realidade da faca cravada no jardim e do galão de gasolina no carro da Caitlin, cortaram relações com ele. David, eu não sabia, eu juro que não sabia que chegaria a isto, disse-me o meu pai, com os olhos cheios de lágrimas, meses depois. Tu sabias que ele me tinha traído, pai. Tu sabias que ela estava a perseguir a Helena. Vocês escolheram o silêncio e as aparências em vez da segurança dos vossos netos. O Connor não agiu sozinho, ele teve a vossa conivência silenciosa. Mantive a minha distância dos meus pais. Perdoar não significa permitir que as pessoas que falharam conosco no momento de maior necessidade voltem a ocupar o mesmo lugar. Hoje, a nossa casa voltou a ser um refúgio. Helena e eu casamos-nos numa cerimônia privada, apenas com amigos reais e os miúdos. O diário de capa preta de Caitlin foi destruído pela polícia, mas as lições que ele nos deixou permanecem. A obsessão é o amor que apodreceu, e a traição é um veneno que raramente fica contido apenas entre duas pessoas. Susan e Harry estão a crescer. Eles sabem a verdade sobre a mãe, contada de forma adequada às suas idades, porque a verdade é a única coisa que pode combater as mentiras que a Caitlin tentou incutir neles. Eles amam a Helena, e a Helena ama-os com uma paciência que a Caitlin nunca possuiu. A história da Caitlin terminou entre 4 paredes brancas e uma medicação pesada. A nossa história, a verdadeira família que construímos sobre as cinzas da traição, está apenas a começar. Pela primeira vez em anos, quando apago as luzes à noite, não sinto necessidade de verificar as câmaras de 5 em 5 minutos. O passado finalmente parou de sussurrar à janela.